Nós estamos servindo por algo maior. Marcos capítulo 10, versículo 32. Se você tem Bíblia, abra. Senão você pode acompanhar com a gente aqui. Diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estando subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Repito o versículo 45 que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Abba, eu quero te agradecer por essa oportunidade linda, rica e tão maravilhosa de estar na sua presença, junto com os irmãos em família, e pedir ao Senhor que da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração durante esse dia, através dessa palavra, fale ao coração de cada pessoa, porque essa palavra quem deu foi o Senhor. Essa palavra é sua, vivifique essa palavra. A minha oração é essa, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso para você que gosto de estudar, gosto muito de ler. A Bíblia então nem se fala, porque o segredo do sucesso encontra-se em você ler, examinar e praticar a Bíblia Sagrada. Pessoas, e inclusive crentes em Jesus, que não leem a Bíblia, não sabem de fato o que está perdendo. Ela é o nosso manual. Sempre quando você compra alguma coisa nova, você precisa ler o manual. Se você não ler o manual, você pode até usar o equipamento novo que você comprou, mas ele ficará limitado. Você vai saber apenas algumas funções. Mas se você ler o manual, você vai poder usufruir de tudo que existe no equipamento que você comprou. Assim é a Bíblia com a nossa vida. Se você lê, se você examina e se você pratica, você vive bem, maravilhosamente bem, desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para você. Se você não lê, você não sabe o que está perdendo. Existem coisas grandiosas em Deus que só estão nesse livro, que é a Bíblia Sagrada. Então, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, livros que mexem comigo, que me impulsionam, que me direcionam. Só que durante essa semana, eu sempre nas minhas ministrações gosto de pedir a Deus o que Ele quer falar, né? Eu não gosto das minhas palavras. Por mais que você estude, se tratando do ministério, inclusive pastoral, da pregação,
Se você tenta falar com as suas palavras e tenta convencer as pessoas com as suas palavras, as pessoas podem sair vazias. Então, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a sua igreja na noite do culto que nós iremos nos encontrar? E eu posso dizer para você que procurando e orando, e eu não tinha resposta. E ontem à noite eu já comecei a ficar preocupado, porque a gente sempre passa para o pessoal da mídia o sermão, pelo menos um dia anterior, e eu preocupado, e a ministração não vinha, o sermão não vinha, e hoje pela manhã eu orei e falei, Deus, se o Senhor não falar comigo, nós vamos fazer um louvor e eu vou embora, eu me recuso a falar algo de mim mesmo. E quando eu cheguei hoje na nossa nova casa que nós estamos construindo, eu vi as pessoas trabalhando com amor, com dedicação. O Espírito Santo soprou ao meu espírito a palavra servir. E eu fiquei atento com o radar ligado. E quando o nosso mestre de obras, o senhor Nelson, a gente estava tomando um café, teve uma pessoa que foi servir para ele, ele foi servir para a pessoa um suco, um refrigerante, alguma coisa assim. Eu me lembro que a pessoa não queria. E ele falou assim, mas deixa eu te servir. Eu quero te servir. Aí eu falei, eu peguei. Isso aí é uma confirmação de Deus. Então, nós vamos conversar hoje sobre servir por algo maior. Porque nós aqui na nossa casa, nós vivemos por algo maior. Jesus, o homem que, se tratando da sua humanidade, mesmo morto há mais de 2000 anos atrás, até hoje, é admirado no mundo e citado por muitos, inclusive por não os cristãos. O que fez de um homem tão simples se tornar uma referência mundial para as pessoas? Muitas coisas. Cito algumas delas. Por quê? Porque essa pergunta, o que fez desse homem, na sua forma humana, morto há mais de 2000 anos atrás, impactar a vida de pessoas até hoje? Porque ele não era filho de alguém tão importante. José e Maria eram pessoas comuns. Ele nasceu em uma estrebaria. Para você que não sabe o que é isso, é um lugar onde os cavalos e as vacas e os bois comem as coisas, seu alimento. Ele não nasceu em um bom hospital, não tinha plano de saúde. Os seus pais tiveram que esconder o seu nascimento porque havia um decreto para mandar matar o menino que nascesse. Esses decretos. Dos 12 aos 30 anos de Jesus aproximadamente, não se tem muitos registros ao seu respeito, aquilo que na teologia chamamos de vida oculta de Jesus. Porque dos 12 até aproximadamente os 30 não existe nenhum relato dele. Muitas coisas, então, fizeram com que esse homem fosse influente, tendo inclusive a capacidade de fazer com que os anos fossem incapazes de apagar a sua história. Mais de 2000 anos se passaram, e os anos não foram suficientes para fazer a história de Jesus ser apagada. Um homem tão simples. Mas o que fazia, inclusive, as pessoas seguir Jesus? A sua forma de fazer as pessoas sentirem paixão pela sua missão é uma delas. As pessoas sentiam paixão. Pegou? Pela missão de Jesus. As pessoas sentiam paixão. Ele oferecia para as pessoas algo que as pessoas nunca haviam ouvido antes. E o que ele oferecia? Ele dizia, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Uau! Então quer dizer que se eu tomar a água que você vai me dar, eu nunca mais vou ter sede? Pensa nisso, gente. Uma outra coisa que ele oferecia para as pessoas era, se você me seguir, você vai ter vida eterna. Pensa comigo. Que longevidade é essa? Vida eterna. Ele era empático como ninguém.
ele conseguia praticar a empatia. Com a mulher que foi pega em adultério, então, nem se fala. As pessoas estavam prontas para poder apedrejar aquela mulher. E eles perguntavam: e aí, Jesus, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Então, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Você sabe o que Jesus estava escrevendo na areia? Você sabe? Nem eu. A Bíblia não fala. Eu aprendi a falar quando a Bíblia fala e me calar quando a Bíblia se cala. Então não sei o que Jesus estava escrevendo. Alguma coisa ele escreveu. O dia que nós chegarmos no céu, eu vou perguntar para ele e falo para vocês. Mas ele levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Inclusive em alguns lugares eu acho engraçado, né? Proíbem as pessoas de tomarem Santa Ceia. A pessoa foi lá e fez alguma coisa, ela não pode tomar Santa Ceia e proíbe as pessoas de tomar Santa Ceia. Mas por que proíbe a pessoa de tomar Santa Ceia? Porque ela pecou. E aí a pessoa que proibiu não peca não. Entendi. E isso aqui não serve como uma brecha para você pecar deliberadamente. Não é essa a intenção. Só quero dizer para você, se a Santa Ceia te aproxima de Deus e não te afasta, ao invés de tomar um copinho, toma 2 litros. Essas pessoas que coloquem mais. Se ela te aproxima, tome mais. Ovacionado pelas multidões, aquele homem que as multidões o ovacionavam. Ele era capaz de parar a multidão para dar atenção para uma pessoa. E ele olhava nos olhos da pessoa. E conseguia dar a atenção que a pessoa precisava. Você já conversou com uma pessoa que às vezes fica mexendo no telefone? Já conversou? Lá em casa às vezes acontece. Estou resolvendo alguma coisa, uma mulher olha para mim. Jesus, ele não tinha esse problema. Ele fixava em seus olhos. Ele te dava atenção. Ele ouvia as palavras. Sentia compaixão. Eu me lembro de uma vez que teve uma senhora numa cidade em que eu fui ministrar. Ela disse: pastor, você pode me dar um pouco da sua atenção? Eu disse: claro. Eu gosto de conversar com os idosos. Eles têm muitas experiências a passarem. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava com um senhor já idoso, quase aposentando, e eu tinha dificuldade em trabalhar, porque ele contava as histórias, eu parava para ouvir. Mas esse caso especificamente da senhora que eu fui, ela foi falar dos problemas dela. Ela foi falar inclusive de um filho que estava dando muito trabalho para ela. E eu só ouvia. Eu fiquei umas meia hora só ouvindo ela, olhando atentamente, fixando aos seus olhos. Ela chorou tanto. No final ela pegou em minha mão e disse: pastor, obrigado. Eu disse: mas eu não fiz nada. Ela falou assim: você fez tudo. Você me ouviu. Você parou para me ouvir. Porque existem muitas pessoas que não param para ouvir. Jesus era essa pessoa que parava para ouvir. Os seguidores de Jesus, eles faziam coisas comuns, sabe? Eles não tinham nada de especial. Eles faziam coisas comuns. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas acabaram de se alimentar e Jesus disseram para eles: agora vocês vão juntar o que sobejou, o resto, o lixo, vocês vão juntar. Antes de multiplicar os pães e os peixes, eles estavam dispostos a ir a um supermercado. Jesus, não vamos achar nada aberto agora para poder alimentar essa multidão. Como é que nós vamos comprar? Então eles faziam compras. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu amo a forma de você liderar e amo as pessoas que você lidera. Eu queria fazer parte da sua liderança. O que eu faço? Eu digo, faça coisas comuns. Às vezes algumas pessoas tentam me surpreender com as suas habilidades. Não adianta ter habilidade, talento e não ter amor. Tem uma garota aqui na igreja que canta maravilhosamente bem. E ela já passou no teste. E ela ainda nem participou da audição. Eu sei que ela canta bem. Mas às vezes eu percebo, acaba o culto aqui, ela pega a vassoura e começa a varrer. Aí eu digo: essa pessoa pode fazer parte da minha liderança.
Porque se ela tiver um coração de servo, a habilidade fica mais fácil de desenvolver. A lista é longa e impossível de esgotarmos o assunto em tão pouco tempo. Mas o que fez Jesus ser esse líder tão admirado foi a sua forma de liderar. Servir e não ser servido. Porque ele disse nas suas palavras: o Filho do Homem veio para servir. Algumas pessoas não querem um cargo de liderança na empresa, em alguma organização, ou até na igreja. Tem uma pessoa que eu percebi que ela tinha amor, eu percebi que ela tinha inclusive habilidade, e eu falei para ela: eu precisava de você em tal função. Ela disse: pastor, mas eu não posso liderar. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu não sei mandar. Eu falei: quem te falou que liderar é mandar as pessoas? Liderar é servir as pessoas. Você não manda, você serve. A liderança de Jesus era conquistada e não era imposta. Ele conquistava as pessoas. Ele não atraía seguidores por privilégios. Sigam-me, eu vou fazer isso para vocês. Não. Tanto é que ele deixou claro: aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, sua família para poder seguir, não é digno de me seguir. Aquele que não tomar a sua cruz não deve me seguir. Por isso que Tiago e João ficaram tristes com as respostas. O que eles estavam pedindo mais ou menos quando eles disseram: quando entrar no seu reino, permita-me um assentar à sua direita e o outro sentar à esquerda. O que eles estavam pedindo basicamente é: quando o senhor estiver governando, o senhor deixa eu ser o ministro da fazenda e eu o ministro da justiça? Ele não despediu uma multidão faminta após conseguir o que queria, que era passar o sermão. Escute, Jesus segurou uma multidão durante todo o dia. Às vezes o culto passa de 5 minutos mais tarde, as pessoas reclamam. As pessoas paravam para ouvir Jesus o dia todo. E nós não temos problema com o horário. Graças a Deus. Então, após conseguir o que queria, que era passar o sermão, ele não despedia as pessoas famintas. Os discípulos de Jesus já não tiveram esse entendimento. Eles disseram: despede esse povo, porque não tem o que comer. Não, eles ouviram o sermão e agora nós vamos dar o que comer. É por isso que aqui na igreja nós levamos a cesta básica, mas nós também levamos a palavra. Porque ele não deu só o pão, porque o pão sem palavra é ONG. As pessoas às vezes falam: pastor, vamos servir aquela pessoa com uma cesta básica? Vamos, mas você precisa falar do amor de Jesus para ela. Inclusive para ela poder aprender a prosperar. Para ela crescer na vida, porque senão a gente fica igual um partido aqui, né? Que ensina as pessoas só a pedir, 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 pedir. Você sabe qual que é. Mas existem algumas pessoas que querem que o partido permaneça. Pergunta por quê? Porque eles gostam disso. Eles gostam. Tem uns que não queriam que a pandemia acabasse para viver de auxílio. E esquece que o seu auxílio vem do alto. Eu conheço pessoas que vivem mancando, mas recebem um auxílio. Vamos orar para Jesus curar sua perna? Não, por quê? Porque senão eu perco o auxílio. Você anda de bengala, vamos orar para Jesus tirar essa bengala. E não, por quê? Não, porque senão eu perco a aposentadoria, porque eu aposentei por causa dessa bengala. Eu já vi de tudo. A marca registrada de Jesus era o servir, e com isso fez com que as pessoas também amassem servir umas às outras. No mundo as pessoas vivem em prol de servir causas, se boas ou ruins, servem naquilo que acreditam. No Brasil, por exemplo, as pessoas se uniram para tirar do BBB a Carol Conká. As pessoas, eu vi um vídeo desse, as pessoas comemorando. Você imagina, pode gravar isso aí, pode gravar. Imagina. É a hora que eu falei. Grava isso aí, eu falando isso aí. Imagina se as pessoas do Brasil se unissem para um bem maior, como fizeram com essa mulher. Na verdade, eu acho que essa mulher nem merecia esse bope. Talvez você não saiba, mas tudo isso, inclusive, foi programado, talvez. Ver um programa onde tem um homem que tem vergonha de ser homem branco, eu fico preocupado. O cara pedindo desculpa porque eu sou homem. Cara, tem que te trazer aqui para a igreja. Vou fazer você virar um concreto com nós na obra lá. Vou fazer você virar homem rapidinho, cara. Eu sou branco. Tá aqui no...
eu pregar aqui, irmãos. Os caminhoneiros, por exemplo, se unem em prol da sua causa. Eles querem que os impostos diminuam. E aí vai faltar gasolina, hein? Trilhões são movimentados no Brasil e pode ali agora que tem uma... A bomba está cheia de gasolina para você abastecer lá. Que boicote mais esquisito. Então, existem os servidores do mal. Por exemplo, na Torre de Babel. O problema não era construir uma torre. O problema era querer construir uma torre sem a ajuda de Deus. Porque eles queriam chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Chegar ao céu, você precisa de Deus. Você não vai conseguir chegar no céu sem Jesus. E é o que eles queriam. Nós vamos construir uma torre e nós vamos chegar ao céu. E o homem era tão capaz que Deus disse assim: desçamos e confundamos a sua língua, porque agora já não existe mais restrição ao coração do homem. Não adianta nada você ter uma visão, não adianta nada você ter um sonho, não adianta nada a sua missão ser extraordinária e você conseguir muitas das pessoas. Se Deus não estiver nela, não vai funcionar. Corá, Datã e Abirão foram aqueles que se rebelaram contra Moisés. Ah, Moisés, quem foi que te instituiu? Nós também podemos ministrar a igreja de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar duas varas aqui. A vara que florescer de um dia para o outro, foi esse que Deus escolheu. Coloca só a vara e Arão, e deixa o Arão, Datã e Abirão colocar aí a vara deles. Para você ter uma ideia, uma árvore florescer do dia para a noite. É possível? Só Jesus que faz, né? Só Deus que faz. No outro dia, só a vara de Arão que havia florescido. E aqueles que se levantaram contra Moisés, a terra se abriu e eles foram engolidos vivos. Alguns, inclusive, chegam a se unir a fim de destruir a pátria que nasceram. Pandemia, Covid-19, pessoas morrendo, um vírus circulando e oportunistas se aproveitando da situação. Respiradores sendo vendidos por um preço que nunca foram vendidos. E o mais incrível, né? Não precisavam de licitação. Eu vi um médico dizendo, as UTIs, não tem vaga de UTI, não tem vaga de UTI, não tem vaga de UTI. E ele diz, mas não tem vaga no UTI, não é de agora não, gente. Não é por causa do Covid não. Ninguém nunca se importou com a saúde do Brasil, igual está se preocupando agora. Não é verdade? Dos 193 países que existem aglutinados à ONU, 63 legalizaram o aborto. A Rússia, a antiga União Soviética, foi a primeira em 1920. O último país foi a Argentina. Principalmente as mulheres do grupo feminista foram para as ruas e comemoravam em plena pandemia, comemoravam. E o incrível é que elas comemoram o aborto depois de ter nascido. Né? É lógico, pastor, tem que nascer, ué. Ué. Mas depois de nascer é fácil concordar com o aborto, né? Chega para uma pessoa com câncer terminal e pergunta para ela: eu vou te dar uma injeção para você morrer, pelo amor de Deus, ora para Jesus me curar. E comemoravam em dezembro, e comemoravam. Vai ver como está a situação da Argentina para você ver. E que Deus nos livre disso aqui. Fala amém. Mas também existem os servidores do bem. Neemias serviu, deixou o palácio, deixou o seu conforto, a fim de ir para a terra aonde havia nascido, para fazer com que os muros da sua cidade fossem restaurados. A força da cidade, a cidade havia perdido sua força. Ele também foi para poder restaurar a economia da cidade. E não só, ele foi para voltar a restabelecer as festas. Porque festa
tem a ver com saúde emocional. Conhece pessoas que não têm o prazer de comemorar o seu próprio aniversário? Não tem saúde emocional. Pessoas que não conseguem ter prazer no dia que viveu. Você precisa de um auto-feedback. Arão e Ur, Josué e o povo, auxiliando Moisés na batalha contra os amalequitas. Moisés levantava suas mãos e o povo de Israel prevalecia. Moisés abaixava as mãos e Israel perdia. Então Arão e Ur tiveram uma ideia: vamos manter as mãos de Moisés levantadas. E quando eles tiveram esse entendimento, Josué e o povo que estava na batalha venceu a guerra. Uniram-se em prol de um propósito. A igreja primitiva crescia. Você vai ler Atos dos Apóstolos e vai ver que a igreja crescia. A cada capítulo que passa você vai ver. E a igreja crescia. E foi acrescentado muitos os números. Sabe por quê? Porque eles eram unidos. Eles tinham tudo em comum. Eles falavam a mesma língua. Por isso eles cresciam. Igual a church. O povo se uniu a Moisés. Deus deu a visão para Moisés do tabernáculo. Acompanhe comigo. Êxodo capítulo 36, versículo 1. E diz: assim fez Ronaldo, não. Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Dispostos. Receberam de Moisés todas as ofertas que os mensageiros, que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho para a obra. E disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então, Moisés ordenou que fosse feita uma proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Eu profetizo que o mês que vem você vai trazer tanto que nós vamos avisar: para de trazer porque já tem o suficiente. Nós estamos construindo uma casa grande. Nós estamos mudando o som da igreja. Só o som e as luzes que serão colocadas está na casa dos 25 mil reais. Os graves aí, que a hora que bater o boom da bateria, seu coração vai tremer. Nós estamos, quem sabe, programando para colocar um telão de LED, aproximadamente 40 mil reais. Você não tem fé não, irmão. Para que isso, pastor? Porque Deus merece o melhor. É Deus que merece o melhor. Escute isso. Eu vi algumas pessoas dizendo assim: nossa, mas aquele templo de Salomão que de Macedo construiu, para que aquela bobagem? Por que não pegou aquele dinheiro e deu para os pobres? Eu digo assim: a última pessoa que eu ouvi falar essa frase foi Judas. A última pessoa que eu ouvi falar essa palavra foi Judas. Sabe por quê? Porque Judas não estava preocupado com o dinheiro que estava sendo investido em Jesus. Ele estava preocupado com o dinheiro que ia deixar de entrar para ele roubar. Agora aquela pessoa diz assim: nossa, que casa linda que essa pessoa mora, podia vender e dar para os pobres. Um dia, se eu tivesse uma casa dessa, eu vendi e dar para os pobres. Pega a sua e dá, ué. Dá na sua medida. Você não precisa ter uma casa de 1 milhão. Se a sua vontade é dar, pega a sua de 100 mil, vende e dá para os pobres, ué. E você precisa de entender: pastor, por que nós vamos colocar um telão de LED? Por que nós vamos colocar luz? Por que nós vamos colocar essas coisas, cara, lá? Porque Deus pediu, irmão. Como é que você fala com tanta certeza? Porque todas as coisas que eu ouço vêm dele. Da mesma forma que aconteceu com Moisés. Lê Êxodo 36, lê. E você vai ver
Deus dando para Moisés os detalhes de como seria. Quero ouro. Moisés, eu quero ouro, eu quero prata. Então, irmãos, eu espero que no dia 30 do mês que vem, a gente anuncie, irmãos, não traga mais dinheiro. Você não tem fé, não? Eu espero que no final do mês que vem a gente avise que, irmão, não traga mais dinheiro. Porque eu até entendo, né? Para o povo ofertar voluntariamente, com tanto amor e com tanto carinho, também tem que ter transparência, para saber dizer a hora de falar, não traga mais. E tenha certeza, nós não temos problema com ser transparente com você. Então você só investe naquilo que você acredita. Nós estamos construindo a nossa obra. Trabalhando a semana inteira, saindo do serviço, indo para lá às 6 horas da tarde, indo até 10, 11 horas da noite, trabalhando sábado, trabalhando domingo. O senhor Nelson chegou e falou assim, pastor, Deus é tão maravilhoso que eu não estou sentindo dores, você acredita? Eu não estou cansado. Falei, por isso que nós vamos levantar esse negócio tudo aqui hoje. Sabe, algumas pessoas estão tendo problemas no casamento. Aí elas falam assim, pastor, eu estou tendo problema no casamento, você me ajuda? Eu falo, não. Mas por que, pastor, que você não quer me ajudar? O mês passado eu te chamei para um encontro de casais, você não foi. Seu casamento também precisa de manutenção, e eu já sabia que você ia ter problema. Eu te convidei, você não quis ir. Mas você tinha outras coisas importantes. Se você acha que o seu casamento não vale um investimento em um lugar onde você vai investir em você e sua esposa, não posso fazer nada por você. Se você acha que estar unido com a igreja de fato traz benefícios a você, você se une. Nós temos aqui na igreja o projeto Crescendo em Oração. E eu não insisto com ninguém. Fulano, entra por favor, entra por favor, entra por favor. Pergunta por quê? Porque se você achar que 1 horinha por semana não pode resolver o seu problema com Deus, irmão, você não acredita. Às vezes tem gente que está com problema nas finanças. Ela acredita que uma noite de sono, mal perdida, perturbada, ela não consegue dormir. Ela acredita que ficar sem dormir pode resolver os problemas, mas ela não consegue orar 1 hora de madrugada pedindo a solução para quem pode ajudar. Saúde. Existem pessoas que você vai no médico. Nossa, mas uma consulta é R$350. Mas compra uma calça de 600. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos. É mais de R$600. É mais de R$600. Conhece gente assim? Paga muito dinheiro num sapato. Mas deu um problema no coração. Não, Jesus, cura. O amor que as pessoas estavam ali na nossa casa nova hoje. A dedicação, o carinho. O almoço que foi pra gente, os cafés que nós estamos recebendo. Eu liguei pro meu pai hoje, ele ainda está internado, esperando resultado de exames. E eu mostrei um por um que estava lá na obra. Falei para ele, pai, nós estamos fazendo isso, isso, isso. Ele virou e disse assim, filho, não tem comunhão mais gostosa do que essa aí não. Como eu queria estar aí com vocês. Falei, o senhor tá, pai. O senhor tá, porque antes da gente construir isso aqui, o senhor sonhou, o senhor entrou nesse lugar. Então você precisa entender, você tem uma causa, você tem que estar disposto a morrer por ela. Olhe fixamente nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga para ela, você tem uma causa? Você tem que estar disposto a morrer por ela. Porque se você não estiver disposto a morrer pela sua causa não vale a pena. Às vezes a zona de conforto te limita, né? Já dizia Agostinho, se você não vive para servir, você não serve para viver. Fique de pé, escute o que eu vou te falar. Nós estamos nos unindo para algo gigantesco. Você não entendeu?
Eu disse para você que nós estamos nos unindo para algo gigantesco. Nós teremos aqui um crescimento exponencial. Coloque expectativas no seu coração, porque nos próximos dias, meses e anos, você vai viver no Senhor coisas que você nunca, jamais imaginou que você viveria. Um futuro brilhante está esperando por você. E você precisa entender, nós estamos em crescimento, nós estamos alargando as nossas tendas, e o lugar a qual nós estamos indo precisa de você. Sim, precisa de você. Eu acho que você já está cansado de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. Está na hora de você de fato sair do banco de reservas e virar um titular. Vem para o Diogo. Eu faço um convite para você nessa noite. Sai do banco de reserva ou sai da arquibancada e vem para o jogo. Você precisa entrar no jogo. Deus tem expectativas ao seu respeito de você entrar no jogo. Então levante as suas mãos e diz: Deus, me convoca, porque eu quero entrar no jogo.